Olá pessoal, eu sou Marielle Fernandes, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre continentes, Ásia e Europa. Se a gente observar no mapa, a gente percebe que a Ásia e a Europa, elas não estão totalmente separadas não. Ela vai formar um bloco só que totaliza 90 países. Do ponto de vista geológico ou físico mesmo, a gente considera uma massa continental só, que recebe o nome de Eurásia. Porém, por causa das diferenças que tem entre esses dois territórios, diferença histórica, cultural, então passa a ser considerado dois continentes diferentes. Europa, que é essa parte aí de vermelho, e a Ásia, que é essa parte aí laranja. Os limites físicos que são usados para definir onde é cada um deles vai ser o Mar Negro, o Mar Cáspio, e tem também uma cadeia montanhosa que se chama Montes Urais, que fica na Rússia. Entre a Europa e a Ásia, nós temos essa região aí do Cáucaso. É uma área que ela vai ficar entre o Mar Negro e entre o Mar Cáspio. O Cáucaso vai ser a junção do Azerbaijão, da Geórgia e da Armênia. Inclusive, essa é uma região que ela desperta interesse em outros países, por causa das jazidas de petróleo e de gás natural que tem nessa região aí do Cáucaso. Os países da Europa, que são países capitalistas e desenvolvidos, que têm uma economia mais bem consolidada, é chamado de Europa Ocidental, que são esses países na cor amarela aí no mapa. E temos também aqueles países da porção leste do continente, que já vão ser formados por aqueles países ex-socialistas. Vai receber o nome de Europa Oriental, que são esses países na cor rosa. Então, a gente pode chamar de Europa Oriental ou então de leste europeu. Tanto faz. Os países do leste europeu, antigamente eram submetidos a alguns regimes totalitários, monopolizavam o poder, ou seja, tinha pouca liberdade democrática nesses países, tá? E por causa disso, acaba tendo uma diferença socioeconômica entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Mas essa diferença entre eles, com o passar do tempo, vem diminuindo, porque os países do leste europeu, aos poucos, eles estão trilhando os mesmos caminhos que os países da Europa Ocidental. A população na Ásia está distribuída de maneira desigual. E isso é por causa de alguns fatores históricos, econômicos e naturais. A maioria da população asiática ela vive nas áreas rurais, mas no caso a população urbana vem crescendo bastante nesses últimos tempos. Ainda mais porque em alguns países a população urbana vem crescendo porque a produção industrial também vem aumentando. Então uma coisa acaba levando a outra. Pessoal, muito antes dos europeus chegar na Oceania, esse bloco de terra ele já era habitado por uns povos originários de lá. Os europeus chegaram e esses povos foram denominados aborígenes. Muitos desses povos, com a chegada dos europeus, eles foram expulsos de suas terras, escravizados, muitas vezes até tratados com violência. Os descendentes dos europeus, atualmente a maioria dentro da Oceania, eles vivem na Austrália e na Nova Zelândia, que são os países mais desenvolvidos aí do continente. Os demais países, a economia deles, basicamente, ela é dependente da agricultura, da pesca e do turismo. Pessoal, como um exemplo aqui de conflito na Europa, nós temos a questão basca, a questão do território basco. Essa é uma região entre a França e a Espanha, no qual o povo eles têm uma cultura própria, já tem costumes próprios, inclusive até o próprio idioma deles. Porém, com a Guerra Civil Espanhola, esses povos bascos eles foram bombardeados e foram também adotadas algumas medidas contra eles. Por exemplo, proibiram eles de usar a própria língua, proibiram de usar a própria bandeira. E em 1959 surgiu
entre o povo basco um grupo chamado ETA, que se for traduzir para o português, significa Pátria Basca e Liberdade. Esse grupo ele pregava a luta armada para poder alcançar a independência. Mas no caso, esse grupo ele emitiu um cessar-fogo dos seus atos, porque a população basca ela reprovava essas ações violentas que esse grupo tinha. Então, em 2011, ele emitiu cessar-fogo e em 2017 ele encerrou de vez as suas atividades. Mas até hoje o povo basco luta aí por sua independência, tá? Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades. Beijos, tchau, tchau. Até a próxima aula.